Precisamos entender algo simples, rápido e prático na vida de quem carrega uma promessa de Deus, na vida de quem carrega um propósito de Deus. Ele mesmo se encarrega em separar os seus escolhidos. O apóstolo Paulo, ele vai escrever lá na carta aos Romanos, capítulo 12 e o versículo 18. A gente já vai começar esse portadores de uma promessa fazendo o convite que vocês amam. Pega a tua Bíblia. A Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12 e o versículo 18, ele diz assim: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. E eu já preciso abrir um parêntese para te dizer que viver em paz com todos não significa dizer que você precisa viver junto com todos. Conviver com todos. Se misturar com todos. Até porque o salmista vai dizer lá no Salmo 1: bendito o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu estava com outra mensagem para o próximo Portadores de uma Promessa e o Senhor hoje ele rebobinou na minha mente. E ele me fez entender que ainda não é o tempo de sair do capítulo 33. E nós já temos uma boa sequência de vídeos no capítulo 33 e permaneceremos nela, porque o Senhor quer falar conosco acerca de separação. Os escolhidos de Deus, eles não têm escolha. E que bom que não temos escolha, porque quando é nos dada a oportunidade, a possibilidade de escolher, geralmente a gente erra, a gente falha. A gente precisa do Senhor para fazer escolhas. A gente precisa do Senhor para acertar. E eu acho interessante porque Jacó tinha acabado de encontrar Esaú. Era o seu irmão. Ele estava vendo a materialização ali diante dele da promessa do Deus que disse: Jacó, eu vou te proteger. E de fato fez. Aí Esaú olha para ele e diz assim: venha comigo. E foi o assunto do último vídeo, que Jacó disse assim: meu Senhor, vá na minha frente. Eu tenho filhos, eu tenho rebanho. Colocando em minhas palavras, eu tenho pessoas que dependem de mim. Se eu apertar o passo, eu vou machucar quem não tem essa mesma disposição. Eu não posso me afobar. O caminhar com Deus nos dá um equilíbrio que a gente não teria antes. Porque o andar com Deus é um passo de cada vez, onde a gente vai adquirindo pelo caminho uma segurança diferente acerca de conquistar o que a gente quer há tanto tempo. Quando a gente começa caminhando com Cristo, a gente vai entendendo que o tardar, que a gente acha que é o tardar da promessa, é uma preparação para que aquela promessa ali, ela seja vitalícia, para que quando ela chegue, se eu não tenho experiência, quando a promessa chegar diante de mim, eu coloco ela a perder. O caminhar com Deus é um caminhar que a gente vai adquirindo um equilíbrio para não estragar tudo. E Jacó, ele passou no teste. Ele disse: vá à minha frente. E a Bíblia vai dizer, no versículo 15, que Esaú disse assim: mas pelo menos permita-me deixar alguns homens para acompanhá-lo. Esaú ia para Seir, mas eu preciso te falar um pouquinho acerca de Esaú. Esaú, desde o ventre, já havia uma briga no ventre de Rebeca entre Esaú e Jacó. E Rebeca chegou a perguntar ao Senhor: o que é que está acontecendo no meu ventre? Isso sou eu conjecturando. E o Senhor disse a Rebeca: tem duas nações dentro do teu ventre e elas vão brigar, elas estão brigando, elas estão medindo força mesmo. O mais velho vai servir ao mais moço. Eu abro um parêntese para te dizer que nada foge do controle de Deus e nada nem ninguém pega Deus de surpresa, porque desde o ventre de Rebeca, o Senhor disse: o mais velho vai servir o mais moço. Então o ato de Jacó enganar Isaac, comprar a bênção da primogenitura, o ato de Esaú vender a bênção, nada disso pegou Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Ele me avisa por misericórdia e se Ele quiser. E Ele disse a Rebeca: tem duas nações dentro do teu ventre que vão brigar, vão viver em contrito. E eu preciso te dizer, Rebeca, que o mais velho vai servir o mais novo. Como assim? Se sobre o mais velho está a bênção da primogenitura. Mas Esaú nunca deu valor às bênçãos espirituais. Esaú era materialista, imediatista. Esaú, ele queria o agora, o prazer de agora. E Jacó, ainda que errante, ainda que enganador, ainda que cheio de falhas e defeitos,
Ele honrava o propósito. Ele queria o espiritual. E é por isso que lá na frente o Senhor encontrou ele para alinhar ele. Porque o Senhor faz isso com a gente, que bom. Mas aí Jacó diz a ele, vai na minha frente. A intenção de Jacó nunca foi chegar em Seir. Porque os portadores de uma promessa, eles precisam entender que quem anda com Deus não anda com todo mundo. Não senta em qualquer mesa, não conversa com qualquer pessoa, não anda junto com todo mundo. É o Deus de separação. E nós servimos de fato e de verdade a um Deus de separação. Ele seleciona os lugares, os amigos, a convivência, os relacionamentos dos seus escolhidos. Esaú, desde o começo, nunca deu valor à promessa. Esaú casou com 2 mulheres hititas pagãs. Ele estava lançando fora a grande promessa que tinha sobre a sua casa e sobre a sua vida. Ele era descendente de Abraão, ele estava debaixo da promessa. E ele misturou tudo quando ele se casou com 2 mulheres pagãs hititas e ele causou dor, tristeza e amargura a Isaac e a Rebeca diante da escolha dele. Mas ele já estava mostrando para que ele veio. E o Senhor proporcionou um perdão entre Jacó e Esaú. Mas Jacó soube discernir que aquele perdão não significava dizer que Deus queria ele andando com Esaú. O apóstolo Paulo disse, no que depender de vocês, sigam a paz com todos. Ele estava querendo dizer pra gente exatamente isso. Faça de tudo para viver bem. Siga em paz com todos. Ande em paz, viva em paz. Mas isso não quer dizer que tu vai sentar em toda a mesa, conversar com todo mundo, se relacionar com qualquer pessoa. Tu tem que escolher. Tu quer o quê? Tu quer a promessa aos teus mal amigos? Tu quer o quê? Tu quer a promessa, viver a promessa, carregar a promessa? Ou sentar nessa mesa de network que vai te levar onde tu quer materialmente falando? Eu preciso te dizer que o caminhar com Deus é estar pronto para as renúncias. Só recebe da parte de Deus quem renuncia. Quem renuncia o que é material aqui. Quem renuncia o que enche os olhos de Esaú. Quem renuncia a matéria. Vive o extraordinário de Deus. Você porta uma promessa? Esteja pronto. Esteja pronto para abrir mão e para discernir. Esteja pronto para discernir que o perdoar e viver em paz não quer dizer que tu vai voltar a sentar nessa mesa, a viver com Esaú, porque o Senhor quer te preservar. O Senhor não te quer misturado com os hititas. O Senhor não te quer misturado com os pagãos. O Senhor te quer separado mesmo. É o Deus de separação e de escolhas. A gente se vê no próximo Portadores de uma Promessa.